aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema, como posso dizer, um tema que mexe bastante comigo, a essência de Deus. Nossa, é mesmo, é um desafio, né? Como é que a gente, sendo quem a gente é, pode entender algo que está, assim, além da nossa compreensão? É, a gente tenta, né? Mas é por isso que eu fiquei tão curiosa com esse material que a gente separou para hoje, a essência de Deus. Ah, esse livro é incrível, ele nos convida a uma mudança de perspectiva. É tipo sair daquela visão de Deus lá no céu, distante, sabe? Isso. Ele propõe que a gente pode experimentar Deus, sentir sua presença nas coisas do dia a dia, bem pertinho da gente. Bem legal essa ideia. Mas logo de cara, o livro já joga a gente num paradoxo, né? Ele descreve Deus como um mistério gigante que a gente nunca vai desvendar por completo, mas ao mesmo tempo como um pai que ama a gente e que quer estar perto da gente. É, essa ideia de Deus como mistério e pai ao mesmo tempo é intrigante, né? Mas pensa na eletricidade. A gente não vê, mas ela tá lá, poderosa, e movendo tudo. Faz sentido. Mas Deus não é só uma força, né? Exatamente. E é aí que o cristianismo se destaca. Ele nos apresenta um Deus que é a pessoa que se relaciona, que quer ter uma história com a gente. É demais. E tem uma frase no livro que me chama a atenção. Se a gente pensar em Deus como algo grandioso, ele será infinitamente grande. Se imaginarmos ele pequeno, ele será infinitamente pequeno. Nossa, essa frase é forte, né? É como se a nossa percepção limitasse a nossa experiência com Deus. Total. Tipo, se a gente coloca Deus numa caixinha, ele vai ficar preso ali. É isso. Deus é muito maior do que qualquer ideia que a gente possa ter dele. E a gente precisa se abrir para essa imensidão. Mas se Deus é invisível, como é que a gente pode sentir ele? Onde a gente percebe essa presença, essa energia no dia a dia? Boa pergunta. E o livro explora essa aparente contradição. Um Deus que não tem corpo, mas decide criar um corpo. Peraí, um corpo, tipo, Hum. músculos, ossos, tudo. Pra quê? É aí que entra a história de Adão e Eva. Eles seriam a representação física e espiritual de Deus. Seriam a forma de Deus se mostrar no mundo, de interagir com a gente de uma maneira mais, digamos, palpável. Caramba, que ideia. É como se Deus quisesse sentir o mundo através da gente, né? Tem outra frase do livro que eu achei incrível. Sendo invisível, Deus criou Adão e Eva para se tornar visível através deles. Pois é muita responsabilidade, né? A gente carregando a imagem de Deus no mundo. É mesmo. Isso nos leva a pensar no nosso papel na criação, né? Se Deus quis se expressar através da gente, imagina o potencial que ele viu na humanidade. É, que potencial incrível a gente deve ter, né? E aí o que a gente está fazendo com esse potencial? É para refletir mesmo. Mas por que Deus nos criou? Qual o sentido disso tudo? O livro nos dá uma pista. Deus investiu tudo na gente. Quando o homem caiu, ele sentiu a dor junto com a gente. Nossa, essa frase é de partir o coração. É como se a gente fosse muito importante para Deus, como se a nossa felicidade fosse a felicidade dele. E quando a gente se afasta dele, a gente causa dor tanto pra gente quanto pra ele. É verdade. É como se a gente fosse um filho que sai de casa buscando liberdade, mas acaba se machucando no caminho. Mas a história não termina aí. Ainda bem. E o que acontece depois? A gente vai descobrir na próxima parte do nosso mergulho. Fica com a gente, voltamos ao nosso mergulho na essência de Deus. E aí, prontos para continuar. Na última parte, a gente tá falando da dor da separação, né? Daquela sensação de estar longe de Deus. Isso. Da possibilidade de voltar pra casa, né? De se reconectar com ele. Exato. E é isso que a gente vai explorar agora, essa volta, essa reconciliação. Mas antes, queria voltar naquela analogia da eletricidade, lembra? Deus é como essa energia que está em tudo. Ah, sim. Uma energia poderosa que a gente não vê, mas que está sempre presente. É essa aí. Mas com uma diferença fundamental. Deus não é só uma força impessoal. Ele sente, se importa com a gente, quer se relacionar com a gente. É como se, mesmo a gente não vendo, ele tivesse sentido tudo que a gente sente, né? Exatamente. Deus celebra com a nossa alegria, se entristece com a nossa tristeza. Ele é um pai que se importa de verdade com seus filhos. E como um bom pai, ele sempre espera a gente voltar pra casa, né? Mesmo depois de a gente ter feito tanta besteira. Sempre. E o livro enfatiza isso. A história não termina na separação. A gente pode refazer essa conexão com Deus, voltar para casa, para os braços do Pai. Mas como a gente faz isso? É só pedir desculpas e pronto. O livro nos mostra que é mais do que isso. A chave está em reconhecer o amor de Deus como Pai. E entender que Ele não está esperando para nos punir, mas sim de braços abertos para nos perdoar. É como naquela parábola do filho pródigo, né? O filho que pega tudo do pai e vai embora, gasta tudo e depois volta arrependido. E o pai recebe ele de volta, sem julgamentos, só com amor. Exatamente. Essa parábola é uma imagem linda do amor de Deus por nós. Ele nunca desiste da gente, nunca perde a esperança da gente voltar para Ele. Nossa, me arrepia só de pensar. Saber que Deus está sempre ali esperando a gente, pronto para nos perdoar e nos amar de novo. É emocionante mesmo. A gente só precisa dar o primeiro passo. Sequência que a gente precisa
dele admitir que erramos e que queremos voltar para casa. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente volta a ser perfeito, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma ferida. Não é bem assim. O processo de cura e restauração leva tempo. A gente carrega as marcas da queda, a gente sente a dor do afastamento, mas o amor de Deus é como um remédio poderoso que vai curando essas feridas aos poucos. Então não é mágico. Não é instantâneo, mas é real. A gente vai sentindo a presença de Deus nos fortalecendo, nos dando esperança, nos ajudando a superar os obstáculos. Que bom. Mas o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo? É importante a gente se dedicar a esse relacionamento com Deus. Buscar Ele em oração, na meditação, na leitura da Bíblia. É como se a gente estivesse treinando os nossos músculos espirituais, sabe? Para ficar mais forte, mais resistente. E antes de, a gente precisa se esforçar, né? Não é só esperar que Deus faça tudo sozinho. É isso aí, Deus nos dá a mão, mas a gente precisa caminhar. E essa caminhada é linda. É cheia de desafios, mas também de alegrias, de descobertas, de crescimento. E Deus está com a gente a cada passo, né? Com certeza. Ele nunca nos abandona. E quando a gente chega lá, quando a gente se reconcilia com nós, ele de verdade, a gente experimenta uma paz, uma alegria que nada nesse mundo pode dar. Que legal. E depois, Uhum. o que acontece? Depois que a gente se reconcilia com Deus, a gente fica só ali, curtindo a paz. A gente vai descobrir na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. De volta para a última parte do nosso mergulho, a gente falou da separação, da volta para casa, da reconciliação com Deus. Mas e aí? O que acontece depois? A gente senta no sofá e fica só curtindo a vista. Que nada. Na verdade, essa volta pra casa é só o começo de uma nova aventura. Imagina que a gente tava doente, internado no hospital e agora recebeu alta. Tá curado. Mas não precisa recuperar as forças, né? Reaprender a andar, a viver. Faz sentido? A gente precisa se readaptar, né? Mas e como a gente faz isso? Tem algum manual de instruções para essa nova vida com Deus? É aí que a essência de Deus é legal. Ele não fica dando regra, sabe? A chave, segundo o livro, é a gente viver como filhos de Deus. Deixar o amor, de transformar a gente, guiar os nossos passos. É como naquela frase: sendo invisível, Deus criou Adão e Eva para se tornar visível através deles. É como se a gente fosse chamado para mostrar Deus para o mundo, né? Através do nosso amor, da nossa compaixão, da justiça. Isso. É como se Deus dissesse, eu quero amar o mundo através de vocês, quero que as pessoas me vejam em vocês. A gente não precisa construir templos de pedra para Deus, Ele quer morar dentro da gente e transformar a gente em templos vivos. Nossa, que bonito. Mas como é que a gente sabe o que Deus quer da gente? Como a gente ouve a voz dele no meio de tanta coisa acontecendo? Essa é a parte mais difícil, mas também mais legal. O livro fala da importância da gente ter um relacionamento íntimo com Deus, sabe? Através da oração, da meditação, da leitura da Bíblia. É como se a gente estivesse sintonizando as frequências de Deus, né? Para conseguir ouvir ele direitinho. Exatamente. É a gente abrindo espaço para a vontade de Deus acontecer na nossa vida, mas isso não acontece do nada. A gente precisa se esforçar, né? Com certeza, Deus está sempre pronto para falar com a gente, mas a gente precisa estar disposto a ouvir. E essa escuta exige paciência, persistência, um coração aberto. E quando a gente consegue ouvir Deus, a vida muda, né? A gente descobre a nossa missão, os nossos talentos e usa tudo isso para fazer a diferença no mundo. Sem dúvida. E essa diferença pode começar nas pequenas coisas, sabe? Um gesto de carinho, uma palavra de conforto, uma ajuda para quem precisa. Não precisa ser nada grandioso, né? Não, o importante é a gente amar como Deus ama. De graça, sem esperar nada em troca. E esse amor é capaz de transformar tudo, né? De curar as feridas, de trazer esperança, de fazer o mundo um lugar melhor. É isso que a essência de Deus nos ensina. A gente é chamado para ser a luz de Deus no mundo, para levar o amor dele para todo canto. Que lindo. É uma responsabilidade grande, mas também é um privilégio, né? É. E que essa responsabilidade nos inspira cada dia. Que a gente nunca se esqueça que Deus está com a gente, nos guiando, nos amando, nos dando força para seguir em frente. É isso aí. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais.